Viva! Sejam bem-vindos àquele que é o 10º programa do Vai a Jogo, o podcast patrocinado pelo solverde.pt. Daqui a nada estaremos com o presidente do Mafra, José Cristo. Antes de mais, e porque eu sei que anda aí um conjunto de pessoas atrás de uns quantos ovos da Páscoa, o código de hoje é Vai a Jogo. Tudo junto, com letras grandes, Vai a Jogo. Exatamente o mesmo nome que o podcast. Um abraço para todos os nossos amigos do Discord e das restantes redes sociais, e ouçam um podcast que vão gostar. Até já. Viva! Hoje quem vai a jogo connosco é José Cristo, presidente do Mafra já há 3 décadas, que estará cá para nos falar de muito daquilo que é a sua experiência ao leme deste Clube Esportivo de Mafra, de todos estes anos que passaram por várias divisões, vários treinadores, jogadores. Portanto, desde logo vou falar com o José. Olá, José. Muito obrigado pela presença, por aceitar aqui o convite. Olá. Do podcast. José, eu vou começar vamos falar de treinadores. Só nos últimos anos temos Jorge Paixão, que depois treinou o Braga, Jorge Simão, que treina também o Braga, Boa Vista, Filipe Ramos, que depois passa para o Sub-19 e Sub-20 de Portugal, Vasco Seabra também com Boa Vista e Moreirense, Luís Freire do Nacional, tudo técnicos que passaram pela Primeira Liga e com sucesso. Como é que o José acerta tantas vezes no treinador? Qual é o processo que está por trás da escolha destes nomes? Olha, há um trabalho muito intensivo da nossa parte em acompanhar os treinadores, mais os treinadores do CNS e aqueles treinadores que não são muito conhecidos. E depois também temos tido a sorte, não é? Também temos tido a sorte de as coisas nos correrem bem e termos apanhado pessoas muito trabalhadoras, muito humildes e que querem também dar o salto. E o mérito também é muito deles, não é? Porque se eles não quisessem se não fossem tão trabalhadores e tão, com tanta ambição, também seria difícil de darem um salto. O José diria que é esse o traço que os define a todos, um bocadinho, é a ambição? É. Sem ambição e sem trabalho nada se consegue. Isso também ajuda muito a que o Mafra tenha feito todo este trabalho. Vamos falar um bocadinho do Mafra e do José à frente do Mafra. O José está no Mafra já há mais de 30 anos. Quando entrou, estamos a falar de um clube de Distrital de Lisboa, entretanto, 3ª Divisão, Campeonato Nacional de Séniores, 2ª Liga. Quais foram os maiores desafios que o José sentiu durante esse processo de profissionalização do clube, de crescimento do clube? O que é que mais mudou desde os tempos em que pegou no clube nos anos 90, no final dos anos 80 até hoje? O Mafra tem feito um percurso sempre muito devagar, sempre com os pés muito bem assentes, sempre tudo muito devagar, sempre com... Nós nunca quisemos crescer de qualquer maneira, nem a qualquer preço. Então temos feito as coisas devagarinho, mais um passeio, mais um saltinho, mas sempre, como referi, que é importante para todos os clubes é a gente pensar, porque não é fácil de dirigir um clube, é muito difícil de dirigir um clube. E se a gente ambiciona tudo de uma vez e depois caímos e nunca mais nos levantamos. E a gente infelizmente vê montes de clubes que quiseram lá chegar muito rápido e depois alguns até acabaram, não é? E isso custa-me bastante ver clubes centenários a acabarem, a desaparecerem por falta de cabeça. O José diria que em Portugal, eu aqui há umas semanas falava com outro dirigente do futebol português, da 2ª Liga também, e ele dizia-me que em Portugal fica cada vez mais difícil aguentar os clubes, especialmente na 2ª Liga, sem investimento externo. O José acha que isto é mesmo assim, ou um crescimento sustentado pode trazer resultados mesmo com menos dinheiro? O futebol... Sim, diga. O que eu acho e o que eu quero é tentar aguentar o Mafra o mais possível, sem trazer para aqui estrangeirada. O que eu acho é que nós, os clubes que são 100% portugueses, isto é o que eu acho, não é o que se calhar é correto. Devíamos ter outros apoios. A gente não tem, os nossos apoios são muito poucos. E então os clubes por vezes são obrigados a venderem a alma e a venderem-se para se manterem, não é? O que é que a gente faz aqui no Mafra?
E o que é que eu faço como líder aqui deste clube? Faço uma gestão muito apertada, contratamos jogadores do CNS, treinadores baratos, €1 é €1, 1 cêntimo é 1 cêntimo, e conseguimos fazer uma gestãozinha e conseguimos fazer boa figura com pouco. Mas a gente sabe que isso, de ano para ano, se torna difícil, porque há aí grandes investidores a investir em milhões e a gente não tem, não os tem. É o orçamento claramente mais baixo da Liga, mas muito mais baixo, e sei lá, 2 ou 3 vezes mais baixo que os outros, e estamos a meio da tabela, estamos no nosso campeonato. Sim, exato. Agora, o Mafra subiu à segunda Liga a primeira vez com um duelo com o Leiria, se não estou errado. Se o Leiria subir outra vez, se o Leiria subir do Campeonato Nacional de Séniores para a segunda Liga, o José comprava uma subida à primeira Liga com a vitória sobre o Leiria. Esse comprava, não é comprava, mas aquilo que eu lhe quero perguntar é o que é mais difícil? É dar o salto da profissionalização, sair do CNS para um campeonato profissional, ou acha que é mais difícil agora da segunda Liga, que é um campeonato tão competitivo, ir para a primeira Liga? Eu acho que é muito mais fácil da segunda Liga ir para a primeira Liga. Do CNS é muito difícil, é mesmo muito difícil. E você referiu que o Leiria anda há muitos anos a investir muito dinheiro e já merecia estar nos campeonatos profissionais pelo que eles têm feito. Connosco, nós subimos na altura, fomos a uma final com eles e nós é que subimos, mas se eles ganhassem também mereciam ter subido. É muito difícil. Do CNS para a segunda, para os campeonatos profissionais, é mesmo muito difícil. São 80, agora acho que até são 96, 2. Isso é terrível, é muito difícil. Sim. O Mafra, que depois acaba por descer da segunda Liga numa liga com 24 clubes, o que na altura também deve ter sido um desafio enorme para um clube que acaba de subir aos campeonatos profissionais e de repente apanha uma liga ainda mais exigente que o normal. Olha, nesse ano desceram 6. O Mafra 10 por um ponto, com resultados viciados, com gente que foi presa. Isso é certo. Público, não estou a dizer nada. Ainda há clubes que estão em julgamento, há jogadores que nunca mais não podem jogar nos campeonatos profissionais. E a nossa lei, a nossa judiciária fez um bom trabalho, que foi prender os gatunos e pronto, e siga. Os clubes continuaram, as coisas continuaram e eu senti-me bastante injustiçado e deixou muitas marcas. Deixou muitas marcas que a gente aos 87 minutos estávamos na segunda Liga e aos 90 minutos estávamos no CNS, com resultados viciados. Isso é uma coisa que as pessoas não falam muito, mas estas coisas não se podem esconder, porque há clubes que já foram julgados, já foram condenados, depois vão correndo, e enfim, isto entristece-me um pouco, porque a nossa judiciária fez um bom trabalho e depois houve alguém que não fez esse bom trabalho. Claro. O Mafra, que nessa época desce com mais de 50 pontos, o que é absolutamente histórico. 54 pontos. 54 pontos para um clube que desce divisão. 54 pontos. De facto é absolutamente histórico. Mas vamos lá, o objetivo do Mafra acabará por ser, mais tarde ou mais cedo, chegar à Primeira Liga, e com isto, obviamente não se podem fazer promessas, não se pode falar num ano, em 2, mas esse seria o grande sonho do José, quando o Mafra estivesse na Primeira Liga, seria missão cumprida? É o meu sonho, e o sonho de todos os mafrenses é, daqui a 3, 4 anos, nós darmos o salto para a Primeira Liga. Mas como lhe disse, sempre com os pés muito bem assentes, mas é o nosso sonho. Exato. José, futebol de formação. O Mafra, qual é o papel da formação no Mafra? O de hoje e o futuro, como é que o José vê a formação no clube? A formação é o futuro. E nós temos apostado muito na formação nestes últimos anos, vamos apostar mais. Este ano, que infelizmente por causa da epidemia já tínhamos apostado bastante. Neste momento já temos não lhe vou dizer agora, porque isto eu quero fazer surpresa ao Mafra dia 26. A gente faz anos dia 26 de maio e quero fazer uma surpresa aos nossos sócios.
Mas a nossa grande, vamos ficar com mais um campo relevado. A nossa grande aposta vai ser a formação, porque os clubes como o Mafra têm que viver da formação. Como é que na formação, eu por vezes fico com a ideia de que a formação em Portugal é cada vez mais complexa, porque também os clubes grandes da Primeira Liga e os maiores do país acabam por cada vez mais cedo ir buscar talento jovem e talento esse cada vez mais novo. Como é que é sobreviver também ao nível da formação, ter que combater também com esses tubarões do futebol português? Como é que se contraria este poderio, digamos assim, dos clubes com um orçamento muito maior? Eu acho que aqui há uns anos isso acontecia mais. Eu acho que nesta altura, se o Mafra, um clube como o Mafra, se der condições à formação, a formação já não escolhe esses clubes muito grandes, porque nesses clubes muito grandes chegam lá 20 ou 30 mil para escolherem um ou dois. Aqui no Mafra, se chegarem 50, a gente fica com 49. Eu acho que os pais dos meninos também já estão a ver que eles têm mais oportunidade de jogar nestes clubes como o Mafra, ou de se promover e depois então ir para esses ditos grandes, do que antes. Antes há bem poucos anos, eu lembro-me que os pais faziam 40 ou 50 quilómetros para os ir levar a um clube que tivesse melhores condições e que tivesse mais nome. Hoje já não vejo assim. Acho que os pais são pais que também jogaram a bola, também percebem um bocado de futebol, e já os preferem ver em clubes onde se trabalha bem, porque hoje nos clubes como o Mafra, e eu tinha assistido a programas dos regionais, hoje já se trabalha bem, hoje já todos os clubes trabalham bem e penso que a nossa formação a nível até do país está a ficar muito forte mesmo, e a gente vê nas nossas seleções, a gente está a ficar com uma formação muito forte mesmo. Como é que, José, como é que se faz como é que num país como Portugal, que tem tanta gente que basicamente tem como primeiro clube um dos três grandes e depois mais 3 ou 4 equipas clássicas em Portugal, como é que se consegue o apoio local? Como é que se consegue o apoio das agentes da terra? Como é que se faz esse processo de trazer agentes mais próximas do clube até ao estádio, a apoiar o Mafra como primeiro clube? Como é que se faz isto? Olha, nós felizmente temos conseguido através da formação ter miúdos que são só Mafra, não tem clube grande. Eu tinha aqui montes de miúdos e eles vão para a escola, vão com o fardamento do Mafra. Isto derivado daquilo que nós acabamos de falar, porque os clubes trabalham bem, os miúdos já vão ver o Mafra, já vivem o Mafra, e o clube deles de coração é o Mafra, como de outros lados eu Sacavém, ou Louros, e penso, não tenho a certeza que o Mafra já tem muita gente que é só Mafra, não é mais nada. Agora, aquelas pessoas já de uma certa idade têm sempre um segundo clube, né? Tem sempre um segundo clube, mas já começam a gostar muito do clube da terra. Sim. José, nestes 30 anos à frente do Mafra, qual é que, se me conseguir dar o momento mais feliz que tenha tido e aquele que mais lhe gostou? Não sei se consegue, assim, de repente... O que mais me gostou foi aquela descida de divisão, pela forma como foi. O mais feliz... Tivemos as 2 subidas de divisão, as 2 subidas aos campeonatos profissionais, tivemos várias subidas, não lhe sei dizer assim, agora de repente qual foi, mas tivemos o Mafra já deu muitas alegrias aos sócios, já me deu muitas alegrias a mim, e felizmente a gente tem muitas alegrias. Um clube tão pequeno como o Mafra, tão pequeno em termos de orçamentos, porque em termos de organização somos um clube bastante organizado, mas em termos de orçamentos, os agentes locais, você falou menos agentes locais, têm-nos ajudado bastante. Temos aqui uma dúzia de empresas que nos têm ajudado bastante e tenho que lhes agradecer muito, porque sem eles era muito difícil a gente conseguir manter as coisas e ter as coisas sempre em dia, não é? Sim, nós entrevistamos aqui há
há 4, 5 semanas o Luís Freire, e o Luís Freire falava muito bem dessa organização do Mafra e falava justamente disso, desse facto de o próprio Luís e a equipa técnica muitas vezes iam aos negócios locais chamar as pessoas para o clube, chamar as pessoas para apoiar o Mafra, e o próprio Luís, que também é de Ericeira e portanto também de muito perto, e ele falava muito desta dimensão e de facto acho que dá para perceber que o Mafra, apesar do tamanho ser mais pequeno em orçamento, de facto tem sido um clube singular naquilo que tem vindo a fazer, especialmente nos últimos 10, 15 anos em Portugal, e portanto sim. Desculpa, o Luís Freire não é exemplo para ninguém, porque o Luís Freire acabava os treinos, ele e a equipa dele iam arranjar o relevado. O Luís Freire é muito especial, é uma pessoa que nos marcou bastante, e é uma pessoa que vai fazer parte da história do Mafra. Não é? O Luís Freire, quando ninguém acreditava que o Mafra subia, e eu próprio estava bastante desmotivado, porque vínhamos de um investimento um bocado alto para tentar subir divisão e nem apurados ficamos. O Luís Freire pega no Mafra com miúdos de 150 euros e 200 e 300 euros e subimos divisão com um orçamento muito baixo. Mas deve-se ao Luís e àquela malta que acompanha o Luís Freire irá ser sempre uma pessoa muito especial aqui para Mafra. O Luís já tinha, quando o José conhece o Luís e quando o Luís entra no Mafra, o Luís já tinha esta ambição que demonstra hoje em dia. O Luís chegou à sua beira e disse-lhe: eu quero subir e vamos subir. Não, eu quando conheço o Luís andava lá a fazer os relatórios do Mafra e ninguém lhe passava cartão, andava lá para um canto, andava lá, tinha pedido ao Filipe Moreira se podia lá andar a fazer os relatórios, a gente passava lá e às vezes até nem bom dia lhe dizíamos, nem o víamos. O Luís é daquelas pessoas que subiu a pulso, não é? Subiu a pulso e conseguiu, e mérito dele e daquela malta que o rodeia, mas não se pode esquecer que ele arranjou esteve sempre muito bem rodeado, e vai ficar na história do Mafra para o resto da vida. E logo desde aqui, se o Luís Freire nos estiver a ouvir, um abraço para ele, que foi de facto também um dos nossos entrevistados e foi um entrevistado maravilhoso, e um abraço para ele. O Mafra tem feito um percurso interessante, não só dentro do campo, mas fora do campo também. As redes sociais do Mafra, por exemplo, tudo o que é internet e comunicação tem também acompanhado esse processo de profissionalização do clube. O clube está agora até inclusivamente com uma equipa de e-sports, não é? De jogos de computador que vai tendo também. Quão importante é este ecletismo do Mafra? Quão importante é que o Mafra seja um clube cada vez mais eclético e cada vez mais apelativo a toda a gente? Isso deve-se a esta malta toda que nos acompanha, que faz um trabalho que não é visível. Deve-se à moça da comunicação social, à Beatriz, que se farta de trabalhar, que vai para os jogos todos, faz 600 km e 700 km à pendura. Isso deve-se aqui a um grupo de pessoas que a gente tem que trabalha muito e que é um trabalho que não é visível. Não é? A gente tem aqui uma estrutura de 3 ou 4 profissionais, temos dois profissionais, comigo, que não sou profissional do Mafra, mas estou no Mafra todos os dias, e depois temos um grupo de pessoas que é essa moça, a Beatriz, o pai da Beatriz, o tio da Beatriz, mais meia dúzia de pessoas que trabalham por amor à camisola, que andam aqui por amor à camisola. E o Mafra ainda consegue ter gente dessa. Sim, e acho que se nota, na minha opinião pessoal, acho que depois esse trabalho, essa paixão e esse amor à camisola, acho que depois se nota e que vem ao de cima. José, última pergunta. Em 30 anos de futebol à frente do Mafra, qual foi o craque que lhe deu mais gosto de ver em campo? Qual foi o jogador que o José... Não preciso citar nomes do plantel atual, estamos a falar do passado. Qual foi o craque que lhe deu mais gosto de ver nos relevados do Mafra? Olha, o Lapa. O Lapa? O Lapa, que era colega morava com o Maniche. O Lapa, podia-lhe falar do Michel, que também era outro nessa altura, mas o Lapa foi dos jogadores que eu mais gostei, sei lá, há 15 anos ou há 20 anos, foi dos jogadores que eu mais gostei no Mafra.
se pudesse ter um Lapa por cada plantel que forma, tinha à vontade. Se pudesse ter aquela equipe quando tinha o Lapa, o treinador era o Vítor Moia. Se eu pudesse ir buscar aquele treinador e aqueles jogadores, o Mafra estávamos a estar aí para a Liga dos Campeões. Exatamente. Vítor Moia, que é quem sobe o Mafra para o Campeonato Nacional de Sénior, certo? O Vítor Moia tem um papel muito importante no Mafra. A gente, por acaso, nunca deu muito. Nunca se falou muito do Vítor Moia. E até eu às vezes lembro-me dele e até também não tenho a oportunidade de falar. Esta oportunidade que vocês nos estão a dar é sempre bom para a gente conseguir falar de algumas pessoas. O Vítor Moia, quando chega a Mafra, a gente trabalhava à noite, não tínhamos trabalho nenhum, tinha para aqui umas cassetes ainda de cartucho. E o Vítor Moia começou a profissionalizar o Mafra. Começamos a trabalhar durante o dia, de manhã, à tarde, e nós damos o salto com o Vítor Moia para sermos mais profissionais. E nós falamos tão pouco, ou eu falo tão pouco do Vítor Moia, que o Vítor Moia, um dia destes, a gente tem que o chamar e tem que lhe dar um troféuzinho, porque ele também faz parte da história do Mafra. Sim, exatamente. Vítor, tal como eu disse no início, lá está Vítor Moia, Jorge Simão, que depois que também tem no Mafra a sua primeira. O Jorge Simão chega à Primeira Liga diretamente do Mafra, não é? Se eu não me engano, ele passa do Mafra para o Belenenses. Nós estávamos num processo de subida de divisão, e aparece uma oportunidade do Jorge Simão ir para o Belenenses. E nós estávamos para subir divisão e ele não queria ir, o Simão não queria ir, epá, não vou, tinha aqui um compromisso com o Mafra, eu vou levar o compromisso até ao fim. E eu próprio empurrei o Jorge Simão, epá, vai, que isto é uma oportunidade única e a gente vai safar, a gente vai subir divisão. E ele, com muito custo, aceitou a proposta do Belenenses e foi para a Primeira Liga, e nós fomos buscar outra pessoa que a gente também lhe deve muito, por 2 ou 3 meses, o Tony, esqueci-me do nome, o homem das subidas, chamam-lhe o Mourinho dos pobres. Sim, o António Oliveira? Não, o Oliveira. O Tony, ele está agora no Alverca. Tony Pereira, claro, peço desculpa, Tony Pereira. Fomos com o Tony Pereira e o Tony Pereira chegou aqui, acabou de fazer um bom trabalho e conseguimos subir divisão. Exatamente. Sim, entre estes nomes, há outros nomes do futebol português. Nuno Capucho também passou pelo Mafra, nesse caso num contexto diferente, não é? Mais de segurar o clube. Sim. Já no fim de um trajeto, mas também passa pelo Mafra. O Vasco Seabra, que é dos mais recentes treinadores do Mafra, não é? E que também deu o salto. Quando o José vê estes treinadores dar um salto, mais do que sentir a perda deles, sente felicidade por eles estarem a ir para um patamar superior. Olha, sinto um orgulho enorme, sinto-me orgulhoso quando os vejo na televisão, quando os vejo, tanto os treinadores como os jogadores, quando os vejo num patamar acima, sinto, apesar de nós não ganharmos nada com eles, porque acaba o contrato, eles ficam livres, mas eu sinto um orgulho muito grande, e eles sabem que eu sinto esse orgulho por eles, e espero que este que a gente tem também dê um salto, porque também merece, também trabalha bem. Sim. E a única coisa que me resta é ficar orgulhoso deles e sentir-me feliz por eles. Exatamente. José, muitos parabéns pela gestão do Mafra, muito boa sorte também nos próximos anos. Eu tenho a certeza absoluta que o Mafra continuará o seu caminho até à subida à Primeira Liga. Espero poder entrevistar o José Cristo quando for essa subida à Primeira Liga, já então como presidente de um clube de Primeira Liga, mas que não restem dúvidas, não é necessário o Mafra subir à Primeira Liga para que todos nós consigamos ver o ótimo trabalho que o José tem feito, que a gente de Mafra tem feito, e o quão evoluído o clube está neste momento, e o quão cresceu nos últimos anos, aliás. José, muito obrigado pela presença aqui no podcast. Boa sorte agora para o resto da época, uma época, espera-se um final de época tranquilo, não é? Agora até ao final desta segunda liga. Mas... Precisamos de mais 6 pontos e temos que os ir buscar rapidamente. Pronto, para a gente ficar tranquilos.
As últimas jornadas têm sido de alguma forma tranquilas, 2 vitórias nas últimas 4 jornadas, depois daquele arranque que foi extraordinário, o arranque do Mafra. Precisamos de nos focar mais 6 pontinhos para estarmos tranquilos. Exatamente. A ver, vamos quando é que esses pontos chegam, que vão chegar de certeza. De resto, José, uma vez mais, muito obrigado pela presença no podcast e a quem nos ouve, até à próxima semana. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado, José. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde.